Bom dia de salvação em Cristo Jesus, né? Já me despertei às 6 horas da manhã, já orei, já falei com o Senhor. Agora eu quero compartilhar uma palavra, né? Porque às vezes a gente, quando pega esse aparelho, a gente acaba nos desviando, né? Vai ver a mensagem de um filho, vai ver uma coisa e acabamos saindo do propósito, né? E eu quero compartilhar e pedir ao Senhor uma palavra. Orei e falei a verdade. Depois da minha oração, porque eu compartilho a minha oração no grupo de intercessão, né, da igreja. Mas hoje a minha oração só foi pela metade. Eu não sei porquê, mas Deus sabe, né? Deus sabe o que eu orei a Ele, né? O que era, porque nem todos comeram mocotó o suficiente para ouvir uma oração forte, uma oração verdadeira, né? E foi uma oração suave, mas Deus está no controle de todas as coisas. E eu pedi ao Senhor uma palavra, e a palavra que o Senhor me deu se encontra em Isaías 38, a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naquele dias, Ezequias adoeceu, uma enfermidade mortal, e veio ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. A ti, a esta cidade, eu defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei a sombra de graus, que passou com o sol pelo graus do relógio de Acais. Volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus, pelos graus já tinha andado. Cântico de Ezequias, rei de Judá. Quando adoeceu, sarou da sua enfermidade. Eu disse na tranquilidade de meus dias: Eis-me às portas da sepultura. Já estou privado do resto dos meus anos. Eu disse: já não verei mais o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. O tempo da minha vida se foi, e foi removido de mim, como choça do pastor. Cortei como tecelão a minha vida, como que do tear me cortará desde amanhã até a noite, me acabarás. Eu sosseguei até a madrugada, como um leão, quebrou todos os meus ossos, desde amanhã até a noite, me acabarás. Como grou ou andorinha, assim eu chilreava e gemia como a pomba. Alcançava os olhos do alto, e o Senhor alcançava, e o Senhor não oprimido fica por meu fiador. Que direi?
como prometeu. Assim o fez, assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. O Senhor, com estas coisas se vive, em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faze-me viver. E eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Eu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados, porquanto não pôde louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Os vivos, esses te louvarão, como hoje faço. O Pai aos filhos fará notório a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo eu meus instrumentos, nós o louvemos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. E disseram Isaías: tomem uma pasta de figo e ponha como emplasto sobre a chaga e sarará. Também dissera Ezequias: qual será o sinal que hei de subir à casa do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Esta palavra que muitas vezes nós fazemos a nossa vida, há um tempo determinado, né, para todas as coisas entre os céus e a terra, né? Há o tempo de nascer e o tempo de morrer, né? Mas Ezequias estava enfermo de uma enfermidade mortal. E o profeta o usou como instrumento para avisá-lo, para ele colocar a sua casa em ordem, pois o Senhor iria recolher. E ele, se achando talvez novo, né, de idade, ou que não teria feito todas as coisas ao Senhor, né, que deveria fazer, né, ele chorou amargamente, né, porque ele sabia que estava às portas da morte. Mas Deus enviou o profeta, né? E quando ele chorou amargamente e lembrou-se das boas ações, das boas coisas, das boas atitudes, do seu andar com o Senhor, das coisas que ele fez, o Senhor entrou com a sua misericórdia, ouviu a sua oração e a sua petição. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus é o advogado dos advogados. Para nós chegarmos, né, ao Senhor, nós precisamos, ontem eu falei de Esther, né, que o rei perguntou qual a petição de Esther, né, para fazer para a gente fazer uma petição, né, nós temos que chegar a pedir. E fugiu da memória, eu estou ficando esquecida. Ela fez uma petição ao rei, né? E o rei ficou insistentemente perguntando qual seria a petição dela. E aqui a petição de Isaías, né? Do rei Ezequias, né? Apresentou ao Senhor os seus feitos, né? Durante a sua caminhada. E o Senhor teve misericórdia de Ezequias e acrescentou a ele 15 anos de vida mais. E a oração eu acho importante, né? Que eu risco aqui, marco na minha Bíblia a oração dos profetas, né? E ele diz a oração dele, né? Eu sosseguei até de madrugada como um leão, porque ele estava, né, sofrendo, com certeza ele estava andando de um lado para o outro sem saber
o que fazer, o que acontecer, o que seria da sua vida, perguntando a Deus, né? E Deus enviou o profeta para trazer paz ao seu coração, né? E a oração dele foi, né? Quebrou todos os meus Quebrou todos os meus ossos, desde a manhã até a noite. Ele ficou o dia todo, né? Clamando ao Senhor, andando de um lado para o outro, imagino eu, né? Até de manhã. Ele estava como grou. Quando amanheceu, né? As andorinhas cantam, né? Os pássaros, né? As pombas, né? Eles dão o brado da manhã. As galinhas cantam, né? Ou aqui tem um burro, um cavalo, né? Que cedinho, 6 horas, 5 horas, ele dá o bramido dele, né? Ou ele dá o glória dele, né? Pelo amanhã, né? Com certeza, eu fico imaginando essas coisas, né? E ali ele chileava, gemia como a pomba, né? Oprimido, fica por seu fiador. Que direi? Como prometeu, assim fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma, né? Senhor, com estas coisas se vive, né? Se vive com a dor, com a doença, com a enfermidade, né? Muitas pessoas vivem muito tempo, né? Num leito adoentado, né? Às vezes as pessoas estão doentes é por falta de perdão, por amargura no seu coração, por falta de fé também, né? Mas ali, com estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faça-me viver. Essa foi a oração dele, né? Que lindo, né? Eis que para minha paz eu estive em grande amargura, tu, porém, tão amorosamente alcançaste a minha alma. Amorosamente o Senhor enviou o profeta Isaías para avisar da morte, mas ele não se conformou com a morte e orou ao Senhor. E o Senhor, né, ouviu o seu choro, ouviu o seu clamor, viu as suas lágrimas, né? E antes mesmo do profeta sair os portões do palácio, o Senhor disse: volta, né? E diga ao meu servo que acrescentarei mais 15 anos de vida. Mas ali, mais à frente, diz, né, que os outros reis, né, o rei da Babilônia, ouvindo os feitos que o Senhor fez na sua vida, né, veio visitá-lo, veio trazer presentes. E ele mostrou tudo que tinha na casa do Senhor, né? Ali foi o erro, né? Porque ele não tinha tanta intimidade, eu creio assim, né? Mas o rei veio não para visitá-lo, veio como espia, porque já que ele estava à morte mesmo, né? E o levou cativo. E muitas vezes nós falamos da nossa vida, do nosso problema, da nossa situação para outras pessoas que não pode fazer nada por nós. Então o Senhor ensina, né, em Mateus, né? Entra para o teu quarto, fecha a porta e fala no secreto com teu pai que ele te ouvirá, porque o véu já foi rasgado. Então nós temos acesso direto ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E que quando ele foi assunto aos céus, em 1 João ou 2 João, nas epístolas, ele diz: filhinhos, se pecares, tens um advogado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas é melhor que não pequemos, amém? Essa é a palavra que eu tenho para compartilhar com os meus amados irmãos, que Deus também está falando comigo, né?
através dessa palavra. Que Deus venha te abençoar, que Deus venha te dar um dia de bênção, um dia de paz, um dia maravilhoso, né? O tempo está assim, entrando no inverno, né? Mas está um solzinho. O solzinho vai saindo assim de mansinho, devagar. Aí chega assim 10, 11 horas, ele aquece até umas 3 horas da tarde, ele está quentinho, né? Quando vai assim chegando às 4 horas, né? Ele vai assim esfriando, ele vai se recolhendo, a nuvem vai encobrindo, vem uma brisa suave, né? E o Senhor fala conosco também, na brisa suave, não é no vento nem na tempestade, mas é no choro também, mas é no teu clamor também, na tua oração que o Senhor fala. Amém? Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, o teu trabalho, os teus celeiros, que não venha faltar a alegria do Senhor na tua casa. E não esquece, irmãos, medite na palavra do Senhor, porque nós precisamos nos revestir da armadura do Espírito Santo, porque o dia mau vai chegar. Nós não sabemos quando, o dia nem a hora, mas nós não temos que ser como as nécias, nós temos que ser como servas prudentes. Nós temos que ter a nossa vasilha de azeite cheia e temos que ter a reserva. Amém? Que Jesus abençoe a tua e a minha vida também. Amém? Glória a Deus.